Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver o comentário semanal de Rodrigo Moita de Deus e Raquel Varela. Como sempre, a Raquel não desilude com a sua propaganda comunista. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal. Estamos quase a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado. E coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Vamos à análise dos temas da semana, temas políticos, com Raquel Varela, que está por videochamada, e o Rodrigo Moita de Deus, como habitualmente às sextas-feiras. Rodrigo, para variar, hoje começo por si, começamos aqui pelo estúdio. Que sinais políticos, se é que vê alguns nesta lista? Vamos começar por aqui, neste governo de sombra do Chega. É muito engraçado. Nós podemos falar a sério sobre André Ventura, só para variar, assim, uma coisa, sem ser aquela coisa da parte do juízo, não é? Normalmente o espaço que é dedicado ao André Ventura é ocupado pelos anti-André Venturas, não é? Nunca ninguém faz mais ou menos a análise daquilo que ele pretende. E a primeira coisa que André Ventura tenta fazer é estar sempre em campanha. Isso é uma coisa muito inovadora. A parte dos partidos só está em campanha em véspera de eleições. Ele está sempre e permanentemente em campanha. Portanto, ontem foi as presidenciais, hoje é o Governo de Sombra, depois ainda há de ter um evento de apresentação do Governo de Sombra, antes disso foi a manifestação, depois antes disso foi não sei o quê, depois foi o anúncio às presidenciais, depois foi o tabu das presidenciais. Portanto, ele está permanentemente em campanha. Mas André Ventura dominou uma técnica que, curiosamente, é até mais marxista do que propriamente de direita, que é o agite próprio. É uma coisa, de facto, leninista, de agitação e propaganda. Agitação das massas, fazer despertar emoções fortes, e propaganda para disseminar ideias revolucionárias, coisa que ele consegue fazer muitíssimo bem, porque há sempre uma ação, provoca reações e, portanto, ele está sempre a espalhar a sua mensagem. André Ventura dominou essa técnica que não é muito diferente daquilo que o Bloco de Esquerda nos habituou a fazer. Não há grandes diferenças entre tentar apagar um eucalipto, um incêndio num eucalipto, e ir numa flotilha para Gaza. Finalmente, alguém tem coragem de dizer isto numa televisão portuguesa. O Bloco de Esquerda foi levado ao colo por toda a comunicação social em Portugal, tentando mostrá-lo como um partido equilibrado e democrático. Mas o Bloco de Esquerda sempre cresceu e manteve-se fazendo o mesmo que André Ventura e o Chega fazem hoje em dia. É só irem aos arquivos e ver os discursos de Francisco Louçã e tudo o que ele fez no Parlamento. Ação e propaganda, ação e propaganda, ação e propaganda. E ele, de facto, conseguiu fazer uma coisa extraordinária, que é transformar os outros atores políticos, e vê-se isso no debate para as presidenciais, transformar os outros atores políticos em comentadores da ação política. Ele é um ator político, os outros todos comentam aquilo que ele faz e aquilo que ele diz, e conseguiu fazer isso perante os nossos olhos, à nossa frente, aliás, com a nossa própria conivência, não é? Se nós olharmos para os números, eu tive a curiosidade de ver os números da entrevista dele à concorrência ontem, uma das muitas entrevistas que ele dá. Ele faz 700 mil, atinge um pico de 700 mil pessoas ontem. O mesmo canal, à mesma hora, na véspera, fez 300 mil. Eu não tenho dúvidas que mais de metade daquelas pessoas a mais será para dizer mal de André Ventura. Mas ele conseguiu dominar esta técnica do agito próprio, coisa que o Trump também conseguiu fazer, e conseguiu garantir que tinha sempre, permanentemente, vários minutos de telejornal, vários minutos de earned media, que é o termo em americano, nas campanhas americanas, de earned media, que nós lhe damos gratuitamente. Só à esquerda que não entende por que razão é que André Ventura está sempre na televisão. Está sempre na televisão porque gera muito dinheiro e publicidade para os canais que o levam lá. O Bloco de Esquerda estava sempre nas televisões porque tinha muitos amigos. André Ventura está sempre nas televisões porque gera muito dinheiro. Raquel, uma pequena análise em relação a estes nomes do Governo Sombra que André Ventura tinha dito que ia divulgar no dia 18 de setembro, acabou por o fazer um dia depois. Sua análise, Raquel. Bom, boa noite. Antes de mais nada, fazer só um curto comentário em relação àquilo que o Rodrigo acabou de dizer. A agite próprio, a seguir à Revolução Russa, ainda hoje é estudada nas escolas de arte por causa do vanguardismo. Então é por essa razão que todos os artistas são socialistas ou comunistas. Só é pena não lhes transmitirem os factos daquilo que foi o comunismo e quantos milhões de mortes fez pelo mundo. Aquilo que nós estamos a falar não é uma comparação formal. Quem utilizava técnicas de manipulação em massa, como são utilizadas pelo Partido Chega, era o Partido Nazi alemão, e é, evidentemente, o Estado Novo em Portugal, a ditadura fascista e os próprios liberais. Desculpem, mas esta Raquel que se diz tão estudiosa, às vezes parece tão burra. Então quer dizer que os Estados comunistas da Rússia, da China, da Coreia do Norte, da Venezuela ou de Cuba são paraísos para as pessoas que lá vivem? O povo adora aquele regime, são democracias fantásticas onde se pode dizer tudo o que se quer, viver-se da forma que se quer, ter-se o negócio que se quer? É isso que a Raquel está a querer transmitir aos portugueses?
Esta senhora devia ter vergonha de estar a comentar, mas infelizmente em Portugal acha-se que ser comunista é algo bom e muito humanista, quando infelizmente é o regime que mais mortes fez pelo mundo fora. As democracias liberais, aliás, um dos grandes teóricos desta proliferação de assessores de comunicação em detrimento do jornalismo investigativo, por exemplo, é Lazarsfeld, quando vai para os Estados Unidos a seguir à Segunda Guerra Mundial e diz que os políticos se vendem como se vendem sabonetes. E, portanto, é evidente que André Ventura tem grande... Agora, eu acho que há aqui outras coisas do ponto de vista da propaganda que envolvem questões muito mais sérias que têm a ver com a manipulação em massa daquilo que é a relação com as Big Tech, com as grandes empresas de tecnologia e, portanto, com a criação de perfis dirigidos às pessoas e com a concomitante ausência de educação política e de fraqueza do nosso tecido democrático. Os comunistas estavam habituados a ser eles a fazerem isso com os jornalistas, dominavam-nos da forma que eles queriam para fazerem a propaganda que eles queriam. Agora, como existem as redes sociais e cada pessoa pode exprimir a opinião que quer, os comunistas acham que é mau? Não é democrático? Mas também acho que há uma coisa muito importante, Carolina, se me permites referi-lo aqui. Eu não acredito que o jornalismo é ouvir os políticos. Isso para mim não é o jornalismo que eu conheci, e não que é. estudei, Não é por apenas. exemplo, no século XIX. Pronto, eu acho que os jornalistas são intelectuais críticos. Aliás, os jornalistas chamavam-se nos primórdios jornalistas e homens de letras. Eram assim que eram designados. E, portanto, eu fico absolutamente espantada com o palco que é dado em grande parte dos média a André Ventura de forma não crítica. Isso é alegadamente apresentado como isenção. Mas se nós estamos a ouvir alguém dizer uma mentira, nós não estamos a ser isentos, nós estamos a ser propagandistas dessa mentira. O que me impressiona é que estes problemas nunca existiram com o Bloco de Esquerda, que se farta de dizer mentiras na comunicação social. O Partido Socialista, principalmente com António Costa, era todos os dias, já para não falar do Partido Comunista e do Livre, que também tem uma grande parte de mentiras a toda a hora. Parece que tudo o que vem da direita é o fim do mundo. Tudo o que vem da esquerda são os donos da verdade e podem dizer as mentiras que querem por um bem maior. Pela sua verdade única. Isso para mim só tem um nome: ditadura. Independentemente de ser de direita ou de esquerda, são todas péssimas para o povo. E, portanto, eu acho que há aqui um problema gravíssimo do ponto de vista da esfera pública portuguesa, em que a universidade tem um papel importante. Veja-se também já a quantidade de professores universitários que se sentem confortáveis como estando ao lado de um governo que tem características, e de um partido que tem características fascistas, ultranacionalistas, que utiliza a violência verbal como método. Desculpem a minha ignorância, mas a Raquel está a falar de que país ou de que governo? Será de Cuba, Venezuela ou do governo de António Costa, do José Sócrates? Tenha vergonha, deixe-te manipular e fazer propaganda a divulgar só mentiras. Ainda agora se estava a queixar de André Ventura e do Chega e vem para a televisão pública fazer exatamente o mesmo. A própria ideia da regeneração do país pela ideia da violência, do autoritarismo, o racismo, enfim, todo estatólatra, portanto, é a ideia de uma hiperpresença do Estado repressivo. Tudo isto está neste governo, que eu não tenho aqui tempo de ver nome a nome, mas há na figura do professor de Direito uma versão altamente repressiva do direito. No lado económico, o ultraliberalismo, que também é característica destes partidos neofascistas e da extrema-direita que têm crescido e, portanto, um Estado muito repressivo e, ao mesmo tempo, ultraliberal na economia também está aqui presente e, portanto, acho que há aqui, de facto, eu não acho que isto seja, não há nenhuma vantagem para praticamente ninguém em Portugal nestes nomes que foram apresentados. Agora, acima de tudo, isto foi uma ação de propaganda. Agora, foi uma ação de propaganda
de facto, muito eficaz, como foi também a da Presidência da República, embora essa tenha-se atravessado. Vamos entrar nesse tema, Raquel, precisamente, que é das presidenciais, e aqui fazemos aqui uma pequena inversão, vamos a outras figuras, a outros partidos. O artigo de Cavaco Silva, Rodrigo, que mensagens é que leu nesse artigo? Não sei, antes de fazer uma nota, eu apreciei muito que a Raquel considerasse o agite-prop marxista-leninista como uma espécie de movimento artístico. Tinham estado de acordo pelo menos uma vez na propaganda. Não, claro, o russo não, era ótimo, o soviético era ótimo, era um movimento artístico, os outros é que eram maus. Vamos prosseguir. Mas vamos prosseguir com certeza. Cada vez gosto mais de ouvir o Rodrigo Moita de Deus, alguém moderado e que mete a Raquel na ordem. Há só uma outra nota, porque isto é importante. Há uma habilidade em tudo isto. Quando André Ventura apresenta a sua lista de nomes de governo de sombra, aquilo que ele faz é fugir às regras da ERC. Porque ele vai continuar a aparecer aqui como líder partidário e líder de um governo de sombra. Porque se aparecesse como candidato presidencial, estava sujeito às regras de todos os outros candidatos presidenciais. Com igualdade de tratamento, digo, por igual. Não é? Isto é uma habilidadezinha que passou despercebida a toda a gente, mas que lhe permite, de facto, manter o seu tempo de antena. Primeira nota sobre a questão das presidenciais. Há um almirante com farda e há outro sem farda. Não é? E nota-se pelas sondagens. Não é? Ele desce de 35% em março, se não estou enganado, para 18%. Aquilo que mudou foi a farda. Tirou a farda e aquilo não é o mesmo homem, na prática. Muito condicionado pela queda, porque é inevitável, quando nós partimos aqui de cima, depois a descida assusta e só dá para descer. Portanto, não sabemos sequer se ele se aguenta para uma segunda volta com um eleitorado tão espartilhado, até porque os votos do Bloco Central nas últimas duas eleições presidenciais, valeram qualquer coisa como 3.600.000. São 3.600.000 pessoas que normalmente votam em candidatos daquilo que nós chamamos do Bloco Central ou do Centrão Grande. O Almirante tem que ir lá. Não se pode afastar desse eleitorado. E depois tem a companhia de António José Seguro, que não tem sequer o apoio do seu partido, Marcos Mendes, que tem o apoio do seu partido, e portanto vai partilhar esse espaço. A entrada de André Ventura, ao contrário daquilo que eu ouvi muitas vezes, não me parece que baralha. André Ventura não rouba votos aos outros candidatos. André Ventura traz votos. Se nós compararmos aquilo que foi o eleitorado das últimas eleições legislativas há poucos meses atrás, são 6.400.000 eleitores que foram votar, com as presidenciais que faz 4 milhões e tal, significa isto que há muito voto que André Ventura vai buscar a casa. E isso baralha. Embora seja uma comparação muito atrevida, mas aquilo que os estudos nos mostram nas legislativas é que, de facto, André Ventura consegue roubar votos a outros partidos, mas, sobretudo, consegue roubar votos à abstenção. E explica muito o crescimento do Mesmo a Gouveia e Mel? Mesmo a Gouveia e Mel, sim. Mesmo a Gouveia e Mel. O Gouveia e Mel está muito preso no seu discurso, não é? Ele não pode dizer nada. Por isso é que eu fiz aquele comentário dos candidatos viraram comentadores e não atores, não é? E agora têm um ator. Portanto, estão obrigados a fazer qualquer coisa para garantir o seu eleitorado. A dizer qualquer coisa mais atrevido para garantir o seu eleitorado, porque tem agora um ator que, de facto, marca a agenda. Gosta ou não se gosta, marca a agenda. E, portanto, sim, Gouveia e Mel está muito condicionado porque quer ir para aqueles 3.600.000, tem que ir para aqueles 3.600.000 e esse espaço desses 3.600.000 está muito ocupado, o que explica, de facto, a sua descida nas sondagens. Raquel. Estou a ser analítico. Sim. Tivemos esta semana essa apresentação de André Ventura, com um discurso muito particular, talvez a primeira vez que um candidato diz mais do que uma vez na apresentação que não quer ser candidato, talvez seja mesmo o único líder a poder fazê-lo, mas a sua análise em relação a essa candidatura e o que é que ela vem trazer e que tipo de efeitos terá nas restantes candidaturas? Claro. Eu tenho refletido sobre isto, dizer também que o grande momento desta semana não foi a apresentação de André Ventura, foi André Ventura ter sido impedido de falar por uma manifestação de imigrantes, e isso deixou-me realmente muito feliz, porque nós vemos este candidato há 5 anos a calar, a gritar e a tratar mal toda a gente. Esta é a forma como a esquerda vê a democracia. Se eu não gosto desta pessoa, ela não deve ter voz. Será que se fosse ao contrário, por exemplo, calarem os comunistas ou os do Bloco de Esquerda, a Raquel ia dizer a mesma coisa? Se agora ninguém desse palco a Mariana Mortágua, isso era algo que deixava a Raquel confortável? Este pessoal de esquerda tem um ver democrático que até impressiona. Na minha terra isso só tem um nome: ditadores. E nunca ninguém
o impediu de falar e as pessoas até se sentam ao lado dele a debater, ultrapassando todas as linhas vermelhas da simples boa educação. E, portanto, acho que isso foi algo que aconteceu esta semana de grande importância, foi aquela manifestação de imigrantes explicando que nós não podemos ser tolerantes com a intolerância. Em relação às candidaturas, eu acho que o cenário que se está a criar em Portugal é a de uma disputa entre uma candidatura de direita de Marcos Mendes, uma candidatura de direita bonapartista, com traços, digamos assim, fortemente de reforço do peso do Estado, do papel do PR, etc., de Gouveia e Melo, e uma candidatura de extrema-direita, destes grupos neofascistas de André Ventura. E eu acho que é preciso perguntar como é que nós chegámos aqui. É evidente que nós temos que perguntar como é que, se confirmar este cenário, nós temos que perguntar o que é que isto significa a todos os níveis. Eu penso que, antes de mais nada, há um clima geral de guerra na Europa que favorece o crescimento internacional destas políticas agressivas de violência. Sem dúvida alguma isso se passa. Eu também acho que há uma crise sistémica do ponto de vista do que é o pacto social, ou seja... A esquerda nunca irá entender por que razão é que os países estão a virar tanto à direita. As pessoas estavam fartas de todas as pancadas parvas e ridículas que a esquerda anda a defender há vários anos. O chamado wokismo. Isso é que é o verdadeiro galvanizador da direita e da extrema-direita. Aparentemente, se nós chegamos às eleições com dois candidatos de direita a passar à segunda volta ou com 3 candidatos de direita à frente, isso significa uma grande força da direita. É evidente que significa, mas por outro lado também significa uma grande fragilidade. Mas também não é menor o facto, por exemplo, de o Partido Socialista ter hesitado muito em tomar uma posição, que candidato é que... Mas aí tem que se perguntar como é que o Partido Socialista se deixa chegar a estas circunstâncias. Porque eu acho que estas candidaturas de direita também são representativas de uma enorme fragilidade das próprias classes dirigentes em governar. Porquê? Porque a Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, e Portugal e o sul da Europa, desde os anos 70, foram governados muito com base na concertação social. É isso que está plasmado na Constituição, num pacto social. A existência de candidaturas desta natureza significa que se apresentam ao país como formas de dominação, mas não com capacidade de governação. E era aqui que eu queria chamar a atenção destas duas palavras. Uma coisa é conseguir dominar, outra coisa é conseguir governar, é ter o apoio subjetivo das pessoas. E eu acho que estas candidaturas de direita refletem isso. Uma grande força, evidentemente, se são os candidatos de direita que chegam à segunda volta e a esquerda está nesta crise e se representa uma força da direita, ao mesmo tempo representa uma imensa fragilidade. E para a Raquel é evidente que o próximo Presidente da República será de direita. Sim, a mim parece-me, porque, repare, não se construiu nenhuma candidatura de esquerda e eu não acho que foi por falta, eu não acho que é porque não existe esse espaço. Aliás, aquilo que o Rodrigo estava a dizer em relação aos votos do Chega, eu creio que é verdade. Há uma quantidade substancial de votos de Chega que vão buscar-se à abstenção, a um espaço vazio que está ali. E ao mesmo tempo nós vemos os outros partidos em grande crise. Portanto, eu não creio que nós estamos aqui perante uma incapacidade de haver uma solução de esquerda, porque o país não a quereria. Agora, do ponto de vista das direções políticas de esquerda, absolutamente. Ou seja, nem o PS, nem os outros partidos conseguiram apresentar uma candidatura que reúna quer dizer, aquilo que se vislumbra, uma grande incapacidade de ganhar à esquerda, e isso, quer dizer, tem que haver essa leitura num país que teve 48 anos de uma ditadura de direita, enfim, bonapartista, fascista, podemos aqui discutir do ponto de vista da historiografia, mas está há 50 anos, com a crise que se encontra, que a única solução que se apresente sejam soluções
fortemente liberais e autoritárias, a mim parece-me bastante preocupante, mas não é só preocupante para quem é de esquerda. Porque eu penso que quando nós vemos vozes como a de Marcelo Rebelo de Sousa ou mesmo de Francisco Pinto Balsemão, nós vemos aí vozes de quem conhece o que é que são sociedades fraturadas, de quem sabe a diferença entre governar e dominar. Esta mulher vive em planeta. Até 1995, com os governos de direita do professor Cavaco Silva, Portugal cresceu como nunca cresceu, em democracia ou em ditadura. Desde 1995 sempre fomos governados pelo Partido Socialista, atrasámos-nos em relação à Europa tremendamente. Passámos a estar sempre nos últimos lugares e agora o que esta mulher quer dizer é que o comunismo é que faz falta a Portugal. É pena não conseguir enumerar um país que tenha as políticas que ela defende como um país exemplar ou mesmo que sejam um exemplo. Como é que no século XXI ainda existem pessoas que se dizem estudiosas a acreditar no comunismo? Muito atrasado está Portugal em termos de cultura. Posso só fazer aqui Claro. uma questão? As alternativas existem, Raquel. As alternativas existem, os portugueses é que as rejeitam. Não é que a alternativa não exista. Mas fazendo aqui o juízo analítico, uma nota. Marques Mendes, António José Seguro, esses dois candidatos, se garantirem o eleitorado mínimo dos seus partidos, passarão à segunda volta. E passam à segunda volta eliminando Gouveia e Melo. Precisam de garantir o eleitorado mínimo dos seus partidos, em votos Aí é que está. absolutos. E não estão a fazer o discurso para isso, nem um nem o outro, não é? Ou seja, estão ainda a tentar fazer pontes para outros eleitorados, no caso de António José Seguro para o centro-direita, no caso de Marques Mendes, Free Palestine para a esquerda, não é? E, portanto, estão-se a desviar daquilo que é o seu core. Se concentrarem no seu core, no seu eleitorado mínimo partidário, passam à segunda volta, deixando de fora Gouveia e Melo e, teoricamente, o próprio André Ventura. Porque é muito difícil André Ventura repetir numas eleições presidenciais o resultado que teve numas legislativas. Lá está, aguardemos para ver esse resultado, mas o mais provável é as presidenciais mudarem de discurso logo a seguir às autárquicas. Vamos ter um discurso muito mais partidário, exatamente porque os candidatos vão querer fixar o seu eleitorado mínimo. Aguardemos, até porque temos umas autárquicas ainda pela frente. Tem o país. Raquel Varela, Rodrigo Moita de Deus, obrigada, boa noite. Obrigado. E chegamos ao fim do vídeo. Cada vez gosto mais de ouvir o Rodrigo Moita de Deus e impressiona-me cada vez mais ouvir a Raquel Varela. Como é possível alguém no século XXI conseguir pensar da forma que ela pensa e ainda ter a coragem de vir transmitir esses pensamentos aos outros? É triste, mas é a realidade. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achares interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.